A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Estamos louvando a Deus mais uma vez por esse dia que estamos passando e por essa tarde em que nós estaremos hoje nos encontrando, cultuando ao nosso Deus. Mas aí aprove a Deus a nós estarmos aí mais uma vez em nossos lares, nessa quarentena, em que quando nós entramos nela, achávamos que ia durar aí 2 semanas e já vai um mês, e pela ordem do governo vai ficar até o dia 30 de abril. Então que nós possamos aí aproveitar esse momento, irmãos, e estarmos aí nos unindo mais na oração, dobrando mais nossos joelhos, tendo mais intimidade com o nosso Deus. E nessa tarde de sexta-feira que nós estaremos reunindo, em que nós estaremos trazendo a palavra do Senhor, eu queria meditar com os irmãos justamente no texto de Mateus capítulo 5. Eu quero ler do versículo 13 ao versículo 16, que é um texto bem conhecido nosso, que nós conhecemos, em que geralmente nós sempre comentamos em nossos cultos, e que nos diz assim, que os discípulos é o sal da terra. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Soberano Deus, nós te louvamos essa palavra santa, essa palavra bendita, essa palavra fiel, essa palavra eficaz, que se compraz para aquilo que ela é enviada. E que nessa tarde desse dia, ela tenha, Pai Celestial, meu Deus, esse poder, ó Deus eterno, de penetrar em nossa alma e nosso entendimento, e nos dar graça e nos fortalecer, em nome de Jesus. Deus te abençoa. Eu queria nessa tarde, irmãos, falar para os irmãos acerca, ontem, naquele nosso vídeo, eu falei sobre Massá Meribá e falei sobre Refidim. A nossa casa não pode ser um lar de contenda e também um lar de maldição, né? Um lar de intrigas. E falei sobre Refidim, que é um lugar de refrigério. E hoje Deus me trouxe no coração justamente essa palavra. Eu queria iniciar com uma história justamente acontecida, que fala que um negociante de Sidom, havendo do governo o monopólio do sal, trouxe uma grande quantidade dos pântanos de Chipre e alugou 65 casas na aldeia de June para armazenar o sal. Essas casas não tinham assoalhos e em poucos anos o sal depositado no chão perdeu seu sabor. E assim o sal era tirado em grandes quantidades nas ruas e pisado pelos homens. Eu queria falar sobre isso para nossas vidas nessa tarde, irmãos. O valor que nós temos, a importância que nós temos, o sal que perde o seu valor. Eu queria nessa tarde falar sobre isso em nossas vidas, sobre esse sal que perde o seu valor. Nesse texto, o cristão ele é apresentado como sal, luz e uma cidade. Quero que os irmãos entendam esses 3 pontos importantes: sal, luz e uma cidade edificada. E a primeira coisa que nos fala, o sal ele se conserva da corrupção. O sal ele não veio para salgar, é interessante isso, ninguém suporta nada salgado. Conheci um líder que ele disse que para uma pessoa realmente estar ao seu lado, tinha que comer 1 quilo de sal. Ingenuidade dele. Ele não consegue comer 3 colheres de sal para comer 1 quilo de sal com alguém.
Não sei de onde tirou esse tipo de conceito para poder se dizer uma liderança e ter pessoa do lado dele, um líder do lado dele, que tem que comer 1 quilo de sal. Ingenuidade, falta de entendimento, uma pessoa dizer uma coisa dessa. O sal ele não veio para salgar. O sal ele veio para temperar, justamente se ele for demais, ele fica ruim, se ele for de menos, fica sem sabor. O sal é um tempero. Então nós vemos que em Romanos capítulo 8, versículo 20, versículo 22, nos fala sobre isso. Gálatas capítulo 6, versículo 8, nos fala justamente, e o Gálatas capítulo 5, 17, nos fala porque a carne ela milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Existe uma luta interior dentro de nós. É como se nós tivéssemos 2 seres dentro de nós, que um luta contra o outro. É como você olhar para a história justamente no passado e ver justamente a história de Jacó no ventre da sua mãe com seu irmão, que lutava entre os dois. Havia uma briga entre os dois, era 2 nações lutando entre si. E nós vemos, irmãos, que dentro de nós é justamente isso. É como se existisse dentro de nós, irmãos, 2 seres que lutam, um contra a vontade, contra o bem, contra o mal, a favor do mal. E você vê que Gálatas capítulo 5, 17 fala que porque a carne, ela milita contra o Espírito. A carne, irmão, ela luta contra o Espírito. A carne não deseja fazer a vontade do Espírito. Porque a vontade do Espírito é justamente soberana, é celestial. Mas a carne, ela luta para os prazeres carnais, para os prazeres que esse mundo oferece. Tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Isso faz bem para a nossa carne. E é contra isso que o Espírito luta. Então existe como se esses 2 seres dentro de nós, em que um luta contra o outro, para que o outro não viva na carne, o outro não pratique o mal, mas que nós somos, que nós, o outro a parte espiritual, que nós possamos justamente pensar nas coisas celestiais. Por isso eles são opostos entre si. Há uma oposição entre si. E a segunda coisa que nos fala nesse texto, nessa mensagem, fala sobre o sal, que o sal não se corrompe. Só colocando algo nas nossas vidas, você fala, pastor, hoje eu estou na minha casa, eu não estou sujeito a uma corrupção dentro do meu lar. Eu quero dizer para você, meu querido, às vezes nós saímos da nossa casa, para nossos templos, andamos nas ruas, e nós estamos sempre atentos, para não se corromper com nossos olhares, as nossas atitudes, a nossa forma de agir, nossos comportamentos. Porque na rua, às vezes nós ligamos um sinal de alerta, de não cometer atos pecaminosos. Mas quando eu entro no meu lar, eu entro na zona de conforto. E nessa zona de conforto é que eu entro numa área perigosa. É nessa zona de conforto que Davi estava passeando justamente ali na varanda da sua casa, do seu palácio. Ele avista aquela mulher justamente, o que ela fez? Contaminou seus olhos, seduziu aquele homem na sua zona de conforto. É na zona de conforto que eu tenho que vigiar mais. É na zona de conforto que eu tenho justamente que estar sempre atento, com o meu alerta ligado, para não ceder para a corrupção. Você talvez dentro do seu lar, você não vai ser corrompido de uma forma moral, mas vai ser corrompido muitas vezes por esse mal que há dentro de nós, em que às vezes ele acaba florando no momento que não é para florar. E a segunda coisa que essa mensagem ela nos traz nessa tarde é sobre a luz. A luz ela descobre e manifesta. Nada pode se esconder da luz. O Salmo 27, versículo 1, nos fala que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse salmo nos dá uma segurança muito grande.
O Salmo 27, versículo 1. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 8, ele fala que a luz do justo é como a aurora do dia, que vai brilhando a cada dia. A cada dia você tem a oportunidade de ser melhor do que ontem. Hoje eu posso ser melhor do que ontem. Hoje a minha atitude não pode ser a que eu tive ontem. Hoje a minha resposta não pode ser igual a que eu dei ontem. A minha atitude hoje tem que ser diferente, porque a luz do justo, ela vai brilhando a cada dia mais. Por quê? Porque nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos chegando e nos identificando com Ele. A cada dia que passa, eu tenho que me aproximar desse Cristo maravilhoso, desse Deus soberano em minha vida. Então, por isso, esse segundo ponto, ele fala que a luz, ela descobre, manifesta. A luz, ela tem que penetrar lá na escuridão da nossa alma e revelar aquilo que está em oculto, aquilo que realmente não provém do nosso Senhor, que não está em conformidade com essa palavra santa, viva e eficaz. E a última coisa que esse texto nos fala, em que ele fala sobre uma cidade. Uma cidade, ela tem que ter, primeira coisa, um centro de cooperação. Uma cidade tem que ser um centro de cooperação, meus amados, minhas amadas irmãs. Então você vê bem, esse texto ele fala que nós não podemos, como na carta de Hebreus capítulo 13, versículo 16, não podemos negligenciar a prática do bem. Eu não posso, nós vemos aí hoje, o Brasil é um país justamente, irmãos, que ele é fraterno. É um país que ele tem um amor muito grande em ajudar as pessoas. E como nós vemos hoje a nossa cidade de Petrópolis, como ela tem feito esse trabalho social, cesta básica, ajudando o próximo. Quantas pessoas hoje carentes, e essa confraternização, essa cooperação, melhor dizendo, tem sido fundamental hoje nesse momento. E quem sabe você está participando disso, participando dessa cooperação social. Então você vê que a carta de Hebreus 13, 16, não podemos negligenciar a prática do bem, irmãos. E essa prática de bem não é só dos nossos portais para fora, não. A prática do bem é dentro do nosso lar, é ali que nós reconhecemos. É ali que temos que iniciar a prática do bem. E a segunda coisa que fala numa cidade que ela tem que ter é harmonia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, fala que não há harmonia entre Cristo e o maligno. Irmão, não pode ter harmonia. Não pode ter um divisor de água amarga e água doce, água saudável e água corrompida, água ruim. Não tem harmonia entre a prática do bem e a prática do mal, não tem como existir isso. Coríntios fala isso, não há harmonia entre Cristo e o maligno. Não tem como eu ter harmonia, não tem como hoje eu ser um homem de Deus e sair fora dos portais do Senhor, saindo fora da palavra do Senhor, para ser uma outra pessoa. Eu sempre uso um termo que eu digo o seguinte, irmãos, nós não podemos viver às margens da Bíblia. As margens da Bíblia, eu procuro justamente aquilo que é confortável para mim. Eu procuro aquilo que, se fulano não se consertar, eu não vou me consertar. Se fulano não perdoar, eu não vou perdoar. São margens da Bíblia. Enquanto que a centralidade da palavra diz, se tu não perdoar, tu não será perdoado. Então você vê que quando essa palavra fala que essa harmonia, eu tenho que ter justamente, mas harmonia, não tem harmonia entre o Cristo e o maligno. E a terceira coisa que fala que tem que ter na cidade é governo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, fala que cada membro tem sua função no corpo. Governo. Cada membro tem sua função no corpo. Cada um foi chamado para uma função. Você tem a sua função, você tem o teu compromisso. Então que você possa justamente saber qual é a tua função nesse corpo de Cristo. Qual é a tua função dentro do teu lar hoje? De que maneira você pode governar aquilo que você recebeu?
aquilo que você recebeu de Cristo, que você recebeu dentro dos tempos, através da palavra. Então você precisa entender isso. Esse governo, a tua função no corpo, a tua função dentro do teu lar, não é a função de, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar, a minha função é pagar a conta, a minha função é fazer comida. Não, não é nada disso. Isso quando se formam lá, isso é justamente, já está embutido em cada compromisso. Agora, quando fala de governo, de função de corpo, qual é a tua função espiritual? Você é a coluna? Você é aquela pessoa que estrutura a tua casa como coluna espiritual? Então você possa governar como estrutura, não aceitar justamente maldição dentro do teu lar. Se Deus te colocou como coluna dentro do teu lar, interceda, lute, chore pelo teu lar, chore pela tua família, chore por aqueles que ainda não são convertidos. Mude a história da tua família, governo, autoridade. Quem tem autoridade é como o nosso prefeito, o que ele fez? Ele mandou fechar justamente as entradas justamente da cidade, para que os contaminados não venham invadir nossa cidade e contaminar mais do que já está. Governo, autoridade. Quando você tem autoridade, você governa a tua casa com autoridade em Cristo Jesus. Você não permite maldição entre sobre ela. Você não permite que as coisas do mundo entrem sobre ela para invadir, para poder realmente destruir sua casa. É governo, é autoridade espiritual. E numa cidade, entende bem, quero encerrar essa tarde, ela é colocada sobre um monte bem visível. Ela não fica escondida. Quando uma cidade ela tem justamente um centro de cooperação, ela tem harmonia, ela tem governo, ela é organizada. Quando essa cidade ela é uma cidade organizada, ela é colocada sobre um monte para que todos possam ver, que ela possa ser visível, para que todos vejam que ela é organizada e um exemplo para que todos vejam. Quando você realmente governar a tua casa, ter tudo isso no teu lar, procurar ver tudo isso, as pessoas vão olhar e vão realmente sentir o desejo de estar junto de você, participar, confraternizar na sua família, confraternizar na mesma igreja, você confraterniza, participar do mesmo culto, servir ao mesmo Deus que você serve. Então edifica a tua casa, edifica a tua família, edifica a tua cidade nessa tarde. E a conclusão que nós chegamos nessa palavra, nessa tarde. O sal, ele não se corrompe, meus queridos, minhas queridas irmãs. O sal não se corrompe. Não adianta você falar assim, esse é meu defeito, como símbolo da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim. Síndrome de Gabriela. Mude a tua história. Governe a tua vida. Governe com autoridade em Cristo Jesus. Sal não se corrompe. A luz que ela não se apaga. Ela não se ofusca por palavra de maldição, por recados audaciosos, por pessoas que falam mal de você. A luz não se apaga. Não se apaga porque algum líder não olhou para você como você queria. A luz não se apaga porque alguém falou de você dentro da igreja, fez algum comentário justamente desagradável contra você. A luz não se apaga. Quando você é luz, tu vai iluminar essas trevas, essas pessoas que fazem talvez esse tipo de atitudes e de comportamentos, porque elas estão em trevas e você é a luz. Você tem que iluminar essas pessoas para que elas possam ver Cristo em você. E a última coisa que fala, uma cidade que não se abala. Salmo 46, irmãos. Essa cidade, ela não se abala. Deus está no meio dela. É Deus que se sustenta. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá graça. É Deus que nos dá unção, nos dá vida a cada dia. Então que nessa tarde você possa ser abençoado, abençoada em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa colocar essa palavra no teu coração, na tua alma, no teu entendimento. E a tua casa seja uma casa edificada. Você possa ser sal, você possa ser luz, você possa ser uma cidade edificada, onde você estiver, para a glória desse Deus. Quero abençoar a sua vida, orar por você e pela sua casa. Soberano Deus, eterno Pai.
Te agradeço por essa palavra santa, essa palavra viva, eficaz. Te agradeço agora por essa vida, esse irmão, essa irmã que está ouvindo, participando, ouvindo essa palavra, meu Deus. Que essa palavra possa penetrar na sua alma, no seu entendimento, possa mudar a sua história, edificar a sua casa, edificar a sua família, cure as suas enfermidades espirituais, as suas enfermidades morais, as suas enfermidades, ó Pai Celestial, ó Deus, no seu corpo físico, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa agora essa vida. Toca com tuas mãos de poder, ó Deus maravilhoso. Eu entrego esse lar, essa família em tuas mãos. Eu abençoo e te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a cada dia vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família.